Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Que satisfação poder entrar na sua casa nesta manhã e darmos início, portanto, a um momento de culto, de adoração, de celebração ao Senhor. E nessa oportunidade quero cumprimentá-los com um texto bíblico registrado em Isaías, capítulo 12, apenas o versículo 6. Chama a sua atenção para a leitura deste texto. Olha o que diz a palavra de Deus. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que palavra profética maravilhosa, linda, porque ela está nos dizendo que grande é o Santo de Israel em nosso meio. Mesmo que nós não estamos no templo nesta manhã, não podendo estar no templo nesses dias, mas sendo nós o templo, a morada do Espírito Santo de Deus, Ele, portanto, se faz presente na nossa vida. E por Ele se fazer presente na nossa vida, nós devemos, portanto, nos alegrar e exultar no Senhor. E para isto, quero convidar nesta hora o nosso irmão João Francisco para fazer uma oração de exaltação, de louvor e de adoração ao Senhor, dando, portanto, início ao culto nesta manhã, em nome de Jesus. Com a palavra, nosso irmão João Francisco, diácono aqui na Primeira Igreja Batista em Teoflotone. Irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui agora para fazermos uma oração, clamar a Deus a sua misericórdia e o seu amor sobre as nossas vidas. Oremos. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Deus, porque cremos no Teu poder, cremos na Tua presença, cremos, ó Deus, que nada, absolutamente nada acontece, ó Deus, sem a Tua permissão. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse momento de estarmos em casa, mais próximos dos nossos familiares, ó Deus, vivenciando uma experiência que até então praticamente não vivemos. Ó Deus, e clamamos a Ti, que haja no nosso coração, papai, a preocupação, ó Deus, de sermos bênção na vida dos nossos familiares. E Deus, para ser bênção, nós precisamos ser o bom e suave perfume de Cristo. Por isso, Pai, eu clamo a Ti na minha vida, eu clamo a Ti na vida daqueles que estão agora me ouvindo, que o Senhor nos dê disposição de perder, ó Deus, nos conflitos que porventura venham a ter nas nossas casas, ó Deus, que nós tenhamos a disposição de buscar a paz em vez da razão. Que entre ter razão e ter paz, a nossa opção seja ter paz. E se para ter paz for necessário perdermos, que nós tenhamos essa disposição de perder. Coloque em nós a disposição de servir, Senhor. Coloque em nós a disposição de perdoar. Ó Deus, para que sejamos efetivamente sal, para que sejamos efetivamente luz para aquelas pessoas com as quais estamos vivendo. Coloque diante de Ti também, ó Deus, o tempo de televisão nosso. Nos dê sabedoria, Deus, para filtrar aquilo que estamos assistindo. Ó Deus, e que possamos neste momento nos voltarmos, ó Deus, para gastarmos tempo com a leitura da palavra, gastarmos tempo, ó Deus, com ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que a nossa televisão seja um veículo de bênção na nossa vida nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti as pessoas enfermas. Pai, em nome do Teu Filho amado, que o Senhor venha de encontro às necessidades de cada um. Sabemos que o Senhor é Deus vivo, que Tu podes curar. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Por isso colocamos diante de Ti, clamamos a Tua cura, ó Deus, sobre as pessoas que estão enfermas. E que esta cura seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Que esta cura não promova apenas vida física, mas que promova vida espiritual, papai. Nos dê sabedoria para lidar com essa quarentena, Senhor. Nos dê sabedoria para lidar nessa quarentena, ó Deus, com o nosso relacionamento contigo, Senhor. E diferentemente daquilo que muitas pessoas acham, que é um templo que nos aproxima. Ó Deus, que nessa quarentena nós possamos, ó Deus, estreitar o nosso relacionamento contigo. E experimentar, oh glória a Deus,
uma vida mais próxima, mais junto a Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo a Tua bênção sobre o Teu povo. Eu clamo a Tua bênção sobre a Tua igreja. Eu clamo, Deus, a Tua bênção sobre o anjo desta igreja. Que Tu possas usar o Teu servo com sabedoria e poder para ministrar a Tua palavra na condução do Teu povo. Pai, em nome de Jesus eu louvo a Ti. Em nome de Jesus eu agradeço a Ti. Em nome de Jesus eu peço perdão a Ti, ó Deus, por aquilo que tenho feito e que não tenho glorificado o Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que bom que você permanece conosco e é uma alegria para nós muito grande poder estar com você nesta manhã mais uma vez. E nós teremos agora uma palavra vinda da parte de Deus, onde o pastor Ailton, membro aqui na Primeira Igreja Batista, ele ministrará o que Deus colocou em seu coração aos nossos corações. Quero convidar você a orarmos nesta hora. Quero apresentar a vida do pastor Ailton diante de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus querido, graças te damos por esta oportunidade de estarmos separados fisicamente, mas juntos em espírito, na presença do Senhor, cultuando o Teu nome. Pedimos agora, Deus, que o Espírito do Senhor, ó Deus, fale ainda ao nosso coração através da Tua palavra, usando o Teu Filho, pastor Ailton, para ministrar aos nossos corações. Cremos que o que o Senhor disse a ele, compartilhou com ele, será o necessário para ouvirmos e para a edificação da nossa vida, bem como da Tua igreja, nesta manhã. Assim oramos e assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Ailton, com a palavra. Graça e paz, meus irmãos, que bom estarmos de volta, agora de uma outra maneira, né, com a tecnologia, mas nós estamos aqui juntos fazendo aquilo que a igreja faz, né? Ninguém pode fechar as portas da igreja, porque nós somos a igreja. Então gostaria de convidar você a fechar os seus olhos aí, onde quer que você esteja, ouvindo essa mensagem, para que possamos nos unir mais uma vez em oração, que Deus fale ao nosso coração, que Deus nos ajude a ser aquela igreja relevante que nós temos buscado dia após dia nas nossas conversas, nas nossas orações, e diante especialmente desse cenário novo aí que o mundo apresenta. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te bendizer pelo privilégio de estarmos mais uma vez unidos em oração como corpo de Cristo. Quero te pedir que o Senhor visite cada coraçãozinho, Deus, que está nesse momento aberto a essa palavra, que em nome de Jesus a palavra viva, eficaz, poderosa da parte do Senhor encontre um lugar nesse coração que participa, Deus, nessa mensagem, e que em nome de Jesus seja o poder da Tua palavra. Nós mais uma vez nos colocamos por trás da Tua cruz, pedindo que o Senhor brilhe, que o Senhor resplandeça e que nós diminuamos, Senhor. Em nome de Jesus, recolhe todo louvor, toda a gratidão do nosso coração por tudo que o Senhor tem feito a nosso respeito. Nós te bendizemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, queridos. Nós estamos vivendo um tempo aí bastante diferente, né? Nunca no nosso século nós tivemos algo parecido, uma pandemia, um nível mundial, né? Nós já tivemos aí, a história registra grandes crises e epidemias e pestes, né? A febre espanhola, a gripe espanhola, a peste negra, matou milhões de pessoas, né? Num universo ainda muito mais limitado em termos de ciência, em termos de recurso, de comunicação. E muitas atrocidades foram feitas, né, nesse período aí, inclusive por conta de atribuição a Deus, de punição divina, né? Então nós não podemos como igreja transformar Deus num inimigo, num vilão, num perverso, para que as pessoas possam encontrar o arrependimento. Não é essa a imagem que Jesus passou do nosso Deus, e a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do Pai, né? Às vezes nós vemos algumas pessoas com desejo de vingança, travestido de justiça e imputando essas coisas para Deus. Temos que tomar cuidado para não ocupar esse lugar. É um tempo muito diferente, né? Como eu disse, nessas pandemias do passado, mais uma vez judeus foram massacrados porque entendiam-se que Deus estava sendo afrontado, então algo precisava ser feito para remir da ira divina. Nós não estamos mais vivendo esse tempo, né? Jesus já deixou bastante evidente quem o nosso Deus é, o propósito de Deus ter agido de forma punitiva na história também está estampado na história.
o caráter de Deus estava sendo revelado, a conduta de como a santidade de Deus era importante, enfim, de quanto que a ausência de Deus reverbera em morte, porque Ele é a própria vida. Então não é punição estar na morte, né? A gente entende que a presença de Deus gera vida, e a ausência de Deus é naturalmente morte. Eu queria convidá-lo então a abrir a sua Bíblia nesse momento em Lucas, no capítulo 24. Nós vamos meditar do verso 13 até o verso 35. Lucas 24, de 13 a 35. Enquanto você abre a tua Bíblia, eu gostaria de falar a respeito de 3 questões nessa noite que nos colocam por fora do que é o entendimento de reino de Deus, de vontade de Deus, de ação de Deus, e nos identifica com aquilo que nós temos como parâmetros pessoais e que às vezes se fecha como uma verdade e deixa de fora aquilo que é propósito de Deus, que nós não nos encontremos nesse lugar. Vamos ver o que a palavra diz. Verso 13. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém cerca de 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles e falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino só em Jerusalém, e não sabes as coisas que tenham sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre os nossos nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Então ele lhes disse: ó, nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declinou. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-o, e lhe deu. E abriram-se-lhe os olhos, e o conheceram. E ele lhes desapareceu. E disse um para o outro: porventura não nos ardia o coração em nós, quando pelo caminho ele nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11, os quais estavam com eles, aos quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém? Queridos, 2 discípulos então haviam deixado as suas atividades, porque os seus planos haviam ali perecido. Aqueles que eles acharam que havia de remir Israel, restabelecer o reino de Israel, agora estava morto, Jesus.
e com ele morta a esperança. E enquanto aqueles homens vinham pelo caminho discutindo e lamentando e chorando, o próprio Jesus aparece caminhando no meio deles. Como é que a gente pode trazer essa palavra para a nossa realidade? Eu gostaria de dizer que tem algo acontecendo no mundo espiritual, tem algo acontecendo num lugar onde a igreja tem que ser relevante, enquanto outras coisas acontecem no mundo afora. Ontem eu estava aqui com a minha esposa conversando e me veio uma levada musical, né? uma sequência de acordes, e eu comecei a cantarolar. Era uma música em inglês da década de 80, uma música que eu conheci logo que me converti, um rock internacional de uma banda chamada Petra, que tocou por várias gerações, e eu peguei a música para ouvir. E coloquei uma legenda e estava dizendo para minha esposa: olha que coisa linda. Essa música veio na minha mente enquanto falávamos essa situação toda, e eu nem sabia que ela tinha essa tradução. E ela disse: isso foi o Espírito Santo mesmo trazendo para o teu coração, né? A música dizia: o mundo lá fora está em pedaços. Todas as vezes que vejo o noticiário, as notícias são assustadoras. O mundo está em desespero, mas eu estou na rocha, eu estou na rocha. E aí ele vai trocando as estrofes e vai falando de situações em que o desespero está presente, a desesperança se faz presente, mas na estrofe ele diz: mas eu estou na rocha. Hoje eu quero trazer para você a visão de que os discípulos de Jesus estavam naquele momento caminhando por um viés, de uma visão humana, enquanto o próprio Jesus caminhava com eles e tinham uma visão diferente do mundo espiritual, para que a gente possa discernir que a gente pode enxergar as coisas pela ótica do Espírito, mas sempre que nós estivermos falando sobre a ótica do Espírito, nós temos que verificar se há uma validade da parte de parecer-se com Jesus, né? Como eu disse para vocês, eu ouvi recentemente, tenho ouvido muitas pessoas dizendo que coronavírus é obra da justiça de Deus, é obra de punição de Deus, porque eu vi o pecado aqui, o pecado ali. E nós precisamos ter cuidado com esse tipo de afirmação, porque a Bíblia diz que no final virá o juízo, mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Será que Deus está trazendo doença para a nossa nação, para fazer correção, para matar as pessoas, para destruir? Será que esse é o Deus de amor que nós temos visto e pregado? Então nós precisamos comparar isso com aquilo que Jesus manifestou, para não incorrer em distorções. Ou seja, falar de enxergar as coisas por um prisma espiritual consiste em enxergar do ponto de vista em que a Bíblia nos apresenta, e não como eu gostaria que a Bíblia me apresentasse, como aquilo que eu vejo em Jesus manifesto, e não como aquilo que eu acho que no meu coração deveria acontecer. E é exatamente o que acontece com esses discípulos. Lá no verso 17, vou verificar aqui se é isso mesmo. Vamos juntos lá para o texto? Verso 17. Não, verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. É como se houvesse naquele momento uma certa cegueira espiritual. Então os homens conseguiam compreender plenamente a história, a ponto de dizer para Jesus: será que você que está caminhando comigo agora, que eu não estou reconhecendo, será que você, caminhante, é só um peregrino que não sabe o que está acontecendo? Aí Jesus pergunta: o que está acontecendo? E eles então vêm com essa ideia de que, olha, aconteceu isso, isso e isso, você não sabe? O patamar da cegueira espiritual é que nos leva a uma firme segurança naquilo que os nossos olhos carnais estão enxergando, e nos impedem de ver aquilo que espiritualmente acontece. Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e isso deriva dessa condição, desse vírus que tem se manifestado e ceifado vidas no nosso planeta. E qual que é a nossa visão de espírito, então? Nossa visão espiritual qual é a relevância da igreja? Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos diferentes em que estamos mantendo distanciamento social. E eu pergunto, qual é o papel da igreja nesse universo? Hoje nós temos visto algo muito diferente, que é o poder da tecnologia, lives e vídeos sendo feitos em todos os lugares. E esse é também uma estratégia em que a igreja pode se valer. Quando Roma começou a pavimentar as cidades para que eles pudessem desenvolver o comércio e o exército pudesse desempenhar o seu papel com maior poder, isso também favoreceu ao crescimento e expansão do Evangelho. E hoje, será que nós temos aberto canal no meio dessas vias
da tecnologia também, né? Para facilitar esse convívio de oração, de cuidado, de ensino, de aprendizado. Nós temos aprendido que a igreja não está vinculada a 4 paredes, e nós sabemos disso pela história da igreja perseguida, né? Os lugares em que a igreja são perseguidas, nesses lugares a igreja cresce ali no subterrâneo, mas cresce, poderosa. E hoje, por conta de um vírus, por conta de uma necessidade de distanciamento, nós temos também nos aproximado dessa ideia da tecnologia, dessa ideia de nos valer de canais de comunicação para expandir o nosso alcance e falar do amor de Deus. Que não seja então a nossa cegueira espiritual para trazer respostas que não são baseadas naquilo que o Cristo é, que a gente consiga comunicar o nosso amor e que a gente seja contundente nisso. Qual que é o papel da igreja, queridos? Quando a cegueira espiritual chega na nossa casa, a gente tende a voltar para as nossas atividades. Talvez na nossa dificuldade de enxergar claramente, alguns pensem nesse momento que a igreja fechou as portas. Então, vamos seguir a nossa vida e vamos fazer as coisas do jeito que nós fazíamos antes. Mas eu quero dizer para você que nesse momento nós temos um papel de sermos relevantes como igreja. E como é que você tem sido relevante? É a minha pergunta. Emaús representa aqui essa visão humana e o desejo de fazer as coisas conforme o nosso entendimento, que é limitado, a ponto de dizer para Jesus: Jesus, eu sei mais do que você. E na cegueira espiritual, aqueles homens tentaram apresentar para Jesus o que estava acontecendo. E Jesus diz para eles que, na verdade, isso tem um outro patamar, eu vou chegar lá. Uma outra coisa que impede essa percepção é a tristeza e a mágoa. Queridos, aqueles homens estavam magoados. O texto nos diz ali, entre o verso 17 e versículo 20, que eles estavam magoados com a injustiça das autoridades. As nossas autoridades e os nossos príncipes mataram a nossa esperança, crucificaram Jesus, e nós acreditávamos que seria Ele que iria remir o reino, e que Ele iria devolver o reino a Israel. E agora Ele foi morto. Então, eles estavam ali magoados com a postura das autoridades, também magoados com a ingratidão do povo, pois um tempo atrás eles haviam se colocado diante das autoridades e disseram: nós preferimos a Barrabás, crucifica Jesus. Então, essa ingratidão do povo, a rejeição do amor de Jesus, o não entendimento da obra de estabelecimento de reino, mesmo que não fosse o reino que eles entendessem, um reino terreno, mas isso doía no coração deles, a ingratidão, a mágoa, e isso foi ganhando território naqueles corações. Outra coisa que os magoaram foi as falhas do grupo. Observar que Pedro negou, Judas vendeu e traiu, que outros abandonaram. Esses próprios estavam caminhando para uma cidade que a gente não tem nenhum registro histórico, senão por esse lugar que estavam indo, uma cidade pequenininha, nem citada na história ela é, senão por esse fato bíblico. Esses homens estavam indo para direção ao nada, para se esconder, para se isolar, porque eles estavam tomados pela mágoa e pela frustração. Como é que está teu coração, querido? Como é que está teu coração nesse momento agora? Tenho visto muitas pessoas criticando uns aos outros, se levantando contra os irmãos, assumindo posturas que são diferentes da postura do reino, por exemplo, posturas políticas, criticando e batendo nos próprios irmãos porque discordam do ponto de vista político. Amados, nós precisamos nos identificar com quem nós somos em Cristo. Nós somos a igreja viva de Jesus. Não perca isso do seu ponto de vista. Isso é um pedido, né? Olhem para a palavra de Deus. Por mais que você tenha essa convicção ou aquela convicção, que você seja identificado por aquilo que é o parâmetro de Deus para a sua igreja, para a sua vida. Você é a igreja viva de Cristo. Você não é partido A ou partido B, embora possa ter sua convicção política. Nós não podemos nos voltar uns contra os outros, porque isso acaba que algumas pessoas abandonam os grupos. Algumas pessoas se apartam porque elas não querem ser identificadas com discussões que se apartam do propósito de Deus para suas vidas. Então nós precisamos nos focar nesse propósito. Jesus está ali caminhando com eles não conseguindo ver que Jesus é, porque eles estão também tomados por essa mágoa, pelo ressentimento de como as coisas deveriam ser e, por outro lado, como essas coisas são. Mas é nosso papel caminhar seguro, no sentido de que Deus vai apresentar a sua igreja limpa, redimida, imaculada. Jesus vai fazer isso. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, é uma promessa. Mas quando eu estou falando de mim como igreja,
Como eu estou caminhando para me identificar com essa promessa? Será que eu vou fazer parte dessa igreja que Jesus está dizendo? Essa é minha escolha. Eu estou caminhando para Emaús com os olhos vendados pela cegueira espiritual, pela mágoa, pela frustração, ou estou buscando enxergar o mover de Deus para a igreja, apesar de toda a luta, apesar da perda, apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar de tudo que nós estivermos vivendo aqui, como era dura a realidade para esses discípulos. O seu mestre havia morrido, a esperança de ter um reino físico estabelecido havia morrido. Então, a ingratidão do povo, a injustiça das autoridades, as falhas do próprio grupo, isso estava consumindo a alegria daquele grupo. E Jesus então vem para mostrar para eles que Jesus vai reuni-los e mostrar para eles que isso não é o fim. Pelo contrário, agora é a sua vez. Eu comecei essa obra, eu estabeleci o reino, agora é a sua parte. Qual que é a tua parte, meu querido, como igreja? Como é que você tem avançado? Como é que você tem se posicionado agora? Posicione-se como um cidadão do reino, que na sua boca haja esperança, que na sua boca haja palavra de Deus, que na sua boca haja vida, que você não seja alguém que esteja defendendo partidos A's ou partidos B's e fazendo-se diferente do posicionamento que Jesus espera da sua vida. Enquanto aqueles homens caminhavam tristes pelo caminho, a maior conquista da história da humanidade havia se estabelecido. O preço dos nossos pecados havia sido pago na cruz. O Cristo glorificado caminhava ao lado deles. Que os nossos olhos sejam abertos e nós possamos enxergar como aqueles discípulos enxergaram no partir do pão. É quando eu faço comunhão com Ele, é nessa metáfora de comunhão que é o partir do pão, que eu consigo enxergar as coisas claramente. Que nós não nos deixemos apartar da comunhão por estarmos longe fisicamente, mas que a gente consiga aqui, nesse nosso caminhar contínuo e conjunto, mesmo que virtualmente, fazer da nossa fé viva e prática aquilo que fortalece a nossa espiritualidade individual, em nome de Jesus. Por fim, gostaria de falar do terceiro ponto, que é a perda da esperança ou a perda da fé. Isso é algo que adoece os nossos corações. Há um ditado que diz que a esperança é a última que morre. E o problema é que quando a esperança morre, ela mata o homem. Nós temos visto aí um adoecimento, inclusive, por conta dessa ideia, da depressão, que está ali calcada na perda da esperança. Na desesperança, não tem jeito, não tem saída, mas tem jeito, mas tem saída, mas Jesus é a saída. E lembrem-se, às vezes nós estamos falando de um ponto de vista escapista, de que a igreja vai escapar, e a verdade é que nós não precisamos estar tão preocupados em escapar, embora, é claro, vamos nos preocupar com as nossas vidas, mas em primeiro lugar a igreja precisa se preocupar em ser relevante, em cumprir o seu papel, e nós cumprirmos o nosso papel como cristãos. Havia ali uma perda irreparável, já fazia 3 dias, eles estavam dizendo, já faz 3 dias. 3 dias era o tempo para consolidar a morte, porque às vezes a medicina não era tão avançada, então às vezes a pessoa estava ali em algum estado dormente, doente, e até 3 dias ela podia voltar à vida, Isso era comum, estavam fazendo um velório e alguém voltava à vida, afinal a medicina era muito precária. Mas a questão era que com 3 dias, se não houvesse mais sinal de vida, então era chancelada a morte, essa pessoa está morta. A gente vê no Lázaro no 4º dia, esse Lázaro está morto há 4 dias, já havia passado o 3º dia. Aqui é o 3º dia e eles estão ali chorando e dizendo, já é o 3º dia, a nossa esperança está morta, a esperança que tínhamos de ver Israel remido acabou, morreu, essa esperança foi fragilizada. E enquanto eles estão dizendo isso, Jesus se aproxima e começa a falar com eles e diz para eles que eles estão sendo nécios e tardios para crer no que os profetas disseram, porque a fala deles algumas mulheres, é bem verdade que algumas mulheres foram lá e viram ele, alguns dos nossos até foram lá também, mas não viram ele, mas disseram que pode ser que seja verdade. É difícil para eles acreditarem nisso, e Jesus começa a falar da palavra, e eles dizem que enquanto Jesus falava, os seus corações ardiam, porque eles se identificavam com a palavra do mestre, embora ainda não entendessem. Então, fazendo um pano de fundo aqui, Jesus, do verso 26 ali ao 28, começa a explicar para eles as coisas que estão acontecendo. No verso 29, eles convidam Jesus para entrar, comunhão. No verso 30, há um partir do pão.
E nesse partir do pão, a comunhão é reestabelecida e os olhos deles são abertos. E o que eles fazem no verso 33 é imediatamente voltar para Jerusalém. Esse texto diz, então, esse versículo está falando de voltar para aquela realidade espiritual e parar de fazer o caminho da fuga que representava Emaús. Ou seja, queridos, quando nós nos aproximamos de Jesus e essa comunhão é restabelecida, a cegueira espiritual perde o seu lugar e nós passamos a ver como Jesus vê. E o nosso coração se aquece pela palavra que sai da boca dele. E nós saímos daquele lugar em que a desesperança ocupa o nosso coração, em que a tristeza e a mágoa nos ofuscam de avançar. E é isso que nós precisamos aprender de Jesus nessa hora. Queria convidar você a se entregar nesse momento à comunhão, a um tempo de oração, a um tempo de busca, para que nenhuma notícia no mundo lá fora venha roubar a tua paz, venha roubar a tua segurança, e que você tenha a firmeza de poder abrir os seus lábios e falar de Jesus, e falar do amor de Deus, como um Deus que é amoroso, que é gracioso, que é presente e que está de braços abertos. E mesmo em meio às lutas, às tribulações, Ele caminha ao nosso lado e Ele quer abrir os nossos olhos para que nós possamos vê-lo. E a nossa resposta é voltar imediatamente para Jerusalém, ou seja, voltar imediatamente para a comunhão, voltar para aquilo que fazíamos quando Ele caminhava ao nosso lado, voltarmos àquilo que é o nosso papel agora. Então que você possa restabelecer o seu lugar no reino, restabelecer a sua comunhão, a sua visão, o seu amor, e isso que Jesus tem para estabelecer no teu coração como alegria, como esperança, para também ser um porta-voz dessa mensagem para o mundo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e que essa palavra possa produzir os efeitos pela qual ela foi produzida pelo Espírito Santo, para ser entregue ao seu coração, ao meu coração, em nome de Jesus. Senhor Deus, queremos mais uma vez te agradecer pelo poder da Tua palavra, pela Tua verdade. Queremos aqui pedir, Deus, que toda a limitação do pregador, dos recursos eletrônicos, não sejam o bastante para impedir, Senhor, a vontade plena e perfeita do Senhor. Te bendizemos, Pai, te adoramos, te agradecemos, porque Tu és aquele que restabelece a nossa visão. O Senhor é aquele que cura a mágoa e a tristeza, porque diz que quando estamos magoados e tristes, estamos olhando com os olhos carnais. E quando nós olhamos com os nossos olhos espirituais, a nossa esperança é renovada em Ti, porque o Senhor é o nosso maior tesouro, precioso Espírito de Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita os nossos corações, porque o Senhor nos dá entendimento da Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor traga cura para a igreja, que a sua igreja seja relevante nesse tempo, relevante nesse momento de pandemia, que os nossos discursos não sejam roubados pela desesperança, mas que a esperança do Senhor seja viva nos nossos lábios, Pai, e que em nome de Jesus o Senhor nos livre de passar uma imagem distorcida de quem o Senhor é, porque o Senhor se revela nas páginas da sua Escritura, Senhor. Tira de nós todo discurso de vingança e encha-nos, Deus, com um discurso do amor, que é aquilo que o Senhor é, porque nós sabemos que vai chegar o dia da ira do Senhor para julgar os pecados, Pai. Mas esse dia é aquele dia em que não haverá mais esperança. É o dia que o Senhor virá para trazer juízo. E enquanto isso nós entendemos que se estabelece a era da graça e que é nosso papel como igreja ser relevantes nesse tempo, para abrir os olhos daqueles que ainda não Te conhecem, para que Te conheçam como um Deus amoroso, que está com os braços abertos, que não está preocupado, Deus, com a dificuldade que nós temos, mas está preocupado em nos ajudar com a nossa dificuldade, porque por nós mesmos nós não podemos produzir frutos de justiça. Isso é obra do Teu Espírito através de nós. Te bendizemos pela Tua palavra e Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito a nosso respeito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, que Jesus continue guiando os teus passos, abrindo os teus olhos, te levando ao crescimento nesse tempo, que você tenha um tempo especial com Deus, na palavra, na oração, e que nós possamos continuar escrevendo essa história que o Senhor confiou a nós, no nome de Jesus. Um grande abraço. Que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão, ainda mais se eu pensar
não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. Isso mesmo, eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, fazer com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. É quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar, fazer com que mesmo sem